Fala pessoal, Greg aqui na área e hoje eu quero falar sobre um movimento que eu estou vendo aqui nas apostas esportivas e que é muito importante para você. Em qualquer meio competitivo, especialmente aqui no capitalismo, que a gente compete para ter lucro com outras empresas, há um movimento muito forte de eliminar quem não consegue ser lucrativo no mercado e permanecer só os que são os melhores. No nosso meio, aqui nas apostas esportivas, a gente compete com dois players, né? Os outros apostadores, todos os outros apostadores, ou seja, o mercado em si, e a gente compete com as casas também, porque se elas não oferecerem odds desajustadas, não tem o que a gente fazer. Então a gente precisa encontrar odds desajustadas, e a gente precisa encontrar antes que o mercado encontre, porque se o mercado ajustar as odds, a gente também não consegue fazer uma entrada. Então é um mercado muito competitivo que tem duas forças muito grandes contra você. Esses dois players estão contra você. E por que eu estou falando isso? A margem do lucro no meio das apostas esportivas está reduzindo muito. Então, antigamente, era normal ter esse lucro aqui, que era do nosso serviço anterior, que era o TIPS de valor. Era normal uma conta ter 15, 20 mil de lucro. Naquela época, a gente conseguia depositar mais, a stake era maior e o custo da conta era menor. Então, hoje, para comprar uma conta, pelo menos R$1.000. O lucro da conta final, né, quando ela limitar, vai ser bem menor que isso aí. Esse lucro aqui é exceção hoje em dia. Antigamente era a regra. Tá muito mais difícil encontrar valor. Antigamente você nem precisava ter um método muito refinado. Você encontrava valor de forma mais fácil. Hoje em dia você precisa ter um método muito robusto para realmente encontrar valor na 365. Então você veja aqui, o custo da conta subiu. O lucro final da conta baixou. A possibilidade de encontrar odds desajustadas baixou muito. Então tudo contra o lucro final do apostador. Então a margem final do apostador está ficando muito menor do que já era antigamente. E o que isso significa? Significa que muita gente que não tinha uma margem de lucro muito grande, como essa margem de lucro vem reduzindo, ela vai ser obrigada a sair do mercado porque para ela não vai ser mais lucrativo. Então se você não tiver um método muito bom, pagar R$1.000 numa conta não é interessante para você. Você vai ser obrigado a sair do mercado ou você encontra contas de valor menor. Mas via de regra você vai acabando saindo do mercado porque aquela operação para você não era mais lucrativa. E é onde que eu quero chegar? Existe uma expressão em inglês que é The winner takes it all. O que isso quer dizer? Quer dizer que o vencedor leva tudo. Em qualquer cenário, em qualquer empresa, em qualquer setor, há uma competição entre si. Porém, em muitas vezes, nos lugares mais competitivos, o vencedor acaba levando todo o lucro, ou pelo menos a maioria do lucro. Então, é isso que significa a expressão. O vencedor leva tudo, ou pelo menos quase tudo, né? Isso tem tudo a ver com o que no nosso meio das apostas esportivas. Porque se muita gente está deixando o mercado, quer dizer que se eu ofereço um serviço para apostadores, como tem menos pessoas competindo comigo para oferecer um serviço bom, a opção de quem vai assinar esse serviço é reduzida e eu tenho uma maior clientela. Então o meu lucro, apesar de nesse processo, né, da 365 ou do mercado das apostas esportivas em geral, tá reduzindo meu lucro, ao mesmo tempo ela está eliminando os meus competidores. E se eu permanecer no final, eu não vou ter quase competidores. O número de competidores reduziu muito e eu consigo ter um maior mercado, para assim dizer. Eu acho que isso está acontecendo aqui no Brasil, especialmente depois da regulamentação. Eu troquei uma ideia com o dono da Bicop, que é o nosso sistema de replicação de apostas esportivas, e ele me comentou que na virada do ano, quando começou a regulamentação, o número de clientes que ele tinha reduziu muito, porque muita gente acabou saindo do mercado, talvez esteja voltando agora, mas o fato é que há um movimento muito forte para reduzir a nossa margem de lucro, e se tua margem de lucro não for muito grande, você vai ser obrigado a fazer outra coisa. E quem permanecer aqui nesse meio vai colher os frutos disso. Porque, como eu falei, você não vai ter tantos competidores assim, porque a maioria dele acabou saindo. Isso você encontra em diversos lugares. Veja celulares. Antigamente você tinha várias marcas, ainda você tem, mas era mais equilibrado, né, entre a distribuição no mercado. Hoje em dia é totalmente concentrado em Samsung e totalmente concentrado na Apple. Todos os outros que não conseguiram se manter foram saindo do mercado. Até Motorola, que era bem expressiva, hoje em dia já nem tem tanta market share, muita gente foi saindo e basicamente hoje o mercado é dominado pela Apple e dominado pela Samsung, porque elas conseguiram sobressair em relação aos outros competidores e hoje elas têm quase 30, 40% cada uma do market share. E o mesmo vai acontecer aqui nas apostas esportivas. Muita gente que você conhecia já não é mais lucrativa, já saiu, já faz outra coisa, ou hoje trabalha com afiliação, ou trabalha produzindo conteúdo, mas em apostas em si ela
não é mais lucrativa porque o método dela deixou de ser lucrativo, ou se não deixou de ser lucrativo, o método em si não pagava os custos, né, de conta e por aí vai. No nosso meio, eu acho que essa força de competição vai tirar muita gente ainda no mercado e pouca gente vai permanecer. Porém, os que permanecerem vão conseguir colher muitos frutos, porque vai ter um mercado para você explorar, que vai ter pouca gente competindo com você. E não se esqueça, no dia 22 e 23 de março, nós vamos ter a Bet Shark lá em São Paulo, organizado pelo Vinícius Veiga. Nós estaremos lá palestrando também. Eu espero que você vá lá para a gente trocar uma ideia. Curtiu o vídeo? Deixa seu like, se inscreve no canal e fica ligado para mais vídeos sobre apostas esportivas.